Então, pessoal, cassação na prova, espera 2 anos, começa a habilitação tudo do zero, sem nenhuma regalia. Hoje em dia, espera 2 anos e você vai fazer só os testes obrigatórios. A primeira etapa, que é teste de visão, psicotécnico e saúde, né? A prova teórica não precisa mais assistir às aulas e as provas práticas das habilitações que você tiver. Se você tiver categoria A, faz da A, se tiver da B, da B, se tiver da C, faz da C, da D, faz da D, da E, faz da E. Curso de reciclagem. Quando você é suspenso, automaticamente manda você fazer o curso de reciclagem. É um curso parecido com esse, mais voltado para a área de direção defensiva, infrações, porque vocês já vão ser habilitados, então vocês já não vão começar a dar aula aqui do zero, né? Você já tem noção. Retenção do veículo. Retenção do veículo, você fica ali, você é parado, por exemplo, porque o farol está queimado. Você é multado, você conserta o farol e segue viagem. Não, Elivelton, é que nem da PPD para CNH, é que nem uma, uma renovação. Você faz só o exame de vista, lá, exame de vista, ele escuta seu coração lá, se aperta lá um negócio, paga, né? Tem que pagar e recebe a CNH, né? Então, retenção do veículo. Retenção, o veículo fica ali parado só até você sanar o problema. Se for fumê, você é multado, arranca o fumê, segue viagem. Se você está sem cinto de segurança, coloca o cinto, segue viagem. Se a criança está fora da cadeirinha, coloca ela na cadeirinha, você segue viagem. Você esqueceu o documento de habilitação em casa, ou você chama um amigo seu para levar o veículo até sua casa, ou você pede para alguém pegar sua habilitação e levar até você. Então, retido é só para você sanar o problema. Se tiver com farol de LED e não é, o seu carro não vem com farol de LED de fábrica, né? Você que manda colocar, você tira lá o farol de LED, coloca as lâmpadas normais, resolveu o problema. Então, retenção do veículo é só para você resolver o problema. O cara fica ali esperando, você pode chamar um mecânico, pode chamar um eletricista. Se for de madrugada, mas e não tiver como eu sanar o problema ali, dependendo do agente, se ele for um cara de 10 anos, ele pode reter um documento teu. Aí no outro dia tu conserta e vai lá no órgão. Antigamente eles retinham o registro do veículo, o licenciamento, você ia lá no órgão, mostrava que tinha sanado o problema e ele devolvia. Só que agora os documentos são agora impressos pela internet, né? Você imprime na folha de papel normal, antigamente era aquele papel timbrado, com marca d'água para evitar as falsificações. Hoje em dia, como é um papel normal, né? Não sei se eles estão mais retendo assim, não sei se vão reter tipo ainda Estado Sul, um CPF, sei lá, uma reservista para você e depois lá resolver. Sim, se não tiver como eu sanar o problema ali e ele não quiser me liberar, vai colocar no reboque e vai para o pátio. Vai ser removido. Você vai lá no outro dia, sana o problema, paga a infração, paga o reboque, paga a diária e leva seu veículo para casa. Então, retenção é só para você ficar parado ali até sanar o problema. Mas, se tentou de tudo que a gente não deu, dependendo do agente, ele pode liberar para você depois lá mostrar o carro com o problema consertado e ele devolver um documento. Ou então ele pode mandar rebocar, vai depender da situação lá. Remoção do veículo. Seu veículo está estacionado em um local proibido, atrasando o trânsito, atrapalhando o trânsito, está na porta da garagem de uma pessoa. Seu veículo é removido.
Seu veículo está estacionado numa rodovia, ele é removido. Está estacionado numa ponte, vai ser removido. Está estacionado num viaduto, vai ser removido. Está estacionado num túnel, vai ser removido. Licenciamento atrasado, vai ser removido. Pagou, retira o veículo. Pagou as taxas que tiverem, retira o veículo. Recolhimento do documento do veículo ou da habilitação. Se o seu veículo é removido, né? Vai ser removido, eles recolhem o documento do veículo. Se sua habilitação está vencida mais de 30 dias, recolhe sua habilitação. Se você é suspenso, não vai poder dirigir, período de 2 meses a 1 ano, sua habilitação é recolhida. Quando acabar o tempo, você vai lá e pega a habilitação. Tempo da suspensão. Aí no caso aí o cara pegar a habilitação no posto ou no Detran de novo. No órgão, né, que multou, ele vai lhe dar um recibo, né, que a sua habilitação foi recolhida, né? Depois você lá e retira. Recolhimento de animais. Os animais estão soltos na via, geralmente em rodovias, né? Animais grandes, tipo cavalo, boi, porcos, são recolhidos, vão para um local onde eles são alimentados. Se você quiser ter seus animais de volta, você vai pagar as multas, né? Referentes ao recolhimento, o animal está na rua, alimentação. Dizem que é muito caro. Só vale a pena se o animal tiver um grande valor sentimental ou se você ganhar muito dinheiro com ele. Por isso que as multas O são negócio caras. é caro. Que foi, Ronald? O negócio é tipo se o cavalo da pessoa se soltar for pra beira de pista, né? Ficar comendo, aí passa aquele pessoal e leva, né? Da Detran. É, é. Aí É caro mesmo. você tem 3 meses para pagar as taxas e retirar o animal, senão ele é doado. O menino que foi tirar o cavalo dele foi 3 mil pra tirar. Pra Tá? ser liberado. Quanto é que vale um cavalo desse aí pra gente ter uma ideia? Depende do cavalo, né, pessoal? Tem Esse uns aí, mesmo até esse daí valia mais de 3 mil ou menos? vale mais. Ah, pronto, aí vale a pena, né? Aí ele fica muito mato, vaquejando. Ah, É, daí o cavalinho pega mais 7 mil pontos pra lá. é mesmo, é? O negado um podinho que é 3 mil, um podinho novinho, um cavalinho. Pra ensinar, Pudim é sabe? um cavalo pequeno, né? Um filhote, é? Cavalinho que. É. Aí se Pudim. ensinar a marchar, aí o valor sobe lá pra cima. O que é machar um cavalo? O que é? É aquelas passadinhas que ele fica dando, né? Bem certinho, né? Marchando. Vocal, sabia não. Então, transbordo do excesso de carga. Quando o veículo está levando mais do que ele poderia levar, é obrigatório chamar um outro transportador para que seja feito o transbordo do excesso da carga em excesso de um veículo para o outro, para que depois eles sigam a viagem. E exames, pode ser exame toxicológico, exame de sangue, no ml ou alguma clínica conveniada. Então, medidas administrativas começam com letra T, ou com R, ou com E. O que não começar com as letras T, R, E vai ser penalidade. O que não começar com as letras T, R, E vai ser penalidade. Alguma aí deixou dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, De boa. beleza. Advertência por escrito, a gente conversou nesse instante. Se você for réu primário, se você for motorista primário, nunca levou uma multa na sua vida, e a primeira multa que você levar for média ou for leve, você tem o direito de pedir à autoridade lá do órgão que o multou para transformar essa infração em uma advertência por escrito. A vantagem é que você não vai levar pontuação, não vai ter que pagar a infração, vai receber só uma carta com
com um carão por escrito. Eu prefiro o carão, né? Infração pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Se for leve, 3 pontos no seu prontuário. Se for 4, se for média, 4 pontos. Se for grave, 5 pontos. Se for gravíssima, 7 pontos. Principais infrações leves. Você está dirigindo sem um documento de porte obrigatório. Do veículo, o licenciamento. Do condutor, pode ser a PPD, né? Ou a CNH. Se você está sem um documento desse, hoje em dia você pode utilizar o celular, né? Que tem a carteira digital, né? Você pode utilizar o celular que tem a carteira digital. Uso da buzina. E sobre o documento, se você não tiver como pegar o documento, você pode chamar um amigo seu. Se for sua habilitação, sua PPD, você chama um amigo seu para ele conduzir o veículo. Só que ele fica responsável pelo veículo durante 12 horas. Ele assina um termo e tudo que acontecer com o veículo naquele período de 12 horas é a responsabilidade daquela pessoa. Uso da buzina. Se você utilizar ela das 22 horas até as 6 da manhã, infração leve. Se você buzinar na frente de escolas, postos de saúde, clínica psiquiátrica, hospitais, infração leve. Você só pode buzinar toques breves. Se você dá aquele toque mais longo, infração leve. Se você dá vários toques breves, infração leve. Se você buzinar para uma pessoa na rua, amigo seu, infração leve. Se você buzinar para a mulher que está passando, infração leve. Você só pode buzinar para alerta, né? Para não causar um acidente, evitar um acidente, para alertar um pedestre ou outro veículo. E só pode buzinar fora da área urbana, quando vai indicar, vai fazer uma ultrapassagem, você dá uma buzinadazinha. São as únicas vezes que você pode buzinar. Dentro da cidade, para alertar o veículo ou pedestre, para evitar um acidente. E fora da cidade, fora da área urbana, você pode tocar a buzina para avisar a pessoa da frente que você vai ultrapassá-la. Também infração leve. Essa aqui, estacionar em vaga de deficiente físico. A prova estava deficiente físico ou idoso, a prova estava desatualizada, era leve. Hoje em dia, ela é gravíssima. É outro caso para se perguntar, né? Com certeza. Toda infração, vocês não têm ideia como a gente gostaria de saber se foi atualizado ou não, para não... É chato isso aqui, né? Você tá dando aula sem saber como é que tá, é horrível. Você não tem ideia como a gente pergunta todo dia, tenta achar alguém que possa nos ajudar, mas você tem ideia como é ruim para mim. Tá ensinando uma porra aqui que eu não sei, para pedir para você perguntar, fez ficar muito ruim isso aqui, pelo amor de Deus. Horrível isso aqui. Então, toda infração cometida por pedestre é infração leve. Como assim? O pedestre tem que atravessar na faixa de pedestre. Se tiver uma faixa de pedestre e ele atravessar fora, se for parado sem CNH, é infração leve, correto, sem documento obrigatório, que é ou licenciamento, é o veículo, né? E se for o condutor, documento obrigatório é a PPD ou a CNH. E o pedestre, se ele estivesse atravessando, tem uma faixa de pedestre ali, ele está atravessando fora da faixa de pedestre, infração leve. Tem uma passarela, ele está atravessando sem ser pela passarela, infração leve. Tem um túnel para pedestres, ele está atravessando sem ser no túnel, infração leve. Em vez de ele atravessar a pista na perpendicular, ele atravessa na diagonal, infração leve. Principais infrações médias: dirigir o veículo utilizando o celular. Se você estiver ligando, recebendo ligação, estiver digitando, infração média. Estacionar em local proibido estacionar, né? Você foi lá e estacionou seu veículo, infração média.
atirar na via objeto ou substância. Pode ser latinha de refrigerante, pode ser uma fruta, pode ser um coco, você joga pela janela, né? Aquela garrafinha d'água, resto de uma fruta, e você for pego, né? Infração leve. Média, infração média, desculpa. Você saiu de casa, estava na reserva, não, vou abastecer já já. E o carro dá um prego de combustível, infração média. Prego de combustível, infração média. Deixar de manter acesa a luz baixa quando obrigatório. Quando é que você tem que acender a luz baixa? Se começou a chover, acende a luz baixa. Professor, Pode falar. no caso dessa falta de combustível, independente da via, pode ser uma via local, independente da via, vai ser multado, vai ser multado, vai ser uma infração média? Sim. Ok. E eu disse aqui que nunca tinha visto uma pessoa ser multada por... Só que, tipo assim, se tu acabar o combustível e for numa rodovia, vai ser 2 multas, né? Porque lá não pode estacionar e por conta da falta de combustível. Beleza? Beleza. Porque se tu estacionar em local proibido, é outra multa. Uma vez eu ia lá no Pecém com um irmão meu, aí a moto dele não podia, ela era só a gasolina, sabe? Aí a gente se bateu com a estadual, eles doidos por dinheiro, né? Aí conferiram o documento da moto, a habilitação do meu irmão, tá tudo ok. Aí eles começaram a cismar que a moto tava rodando a álcool, que ela não podia rodar a álcool, mano. Tá entendendo? Aí meu irmão falou, foi assim, mas a gente abasteceu no posto ali atrás, mas se eles tinham botado álcool, aí é com eles. Aí foi que eles saíram, mas nossa, os caras queriam arrancar dinheiro da gente a todo custo. Acontece. Eu nem sabia que o cara podia ser multado por isso aí. Macha, eles, quando estão afim mesmo, eles inventam qualquer coisa, mas a verdade é essa, né? Vamos ser sinceros, né? Mas existe essa ideia aí que a moto a álcool, a moto a gasolina não pode rodar álcool. Macho, pra ser bem sincero, eu desconheço. Agora tem muitas infrações que eu não tenho conhecimento, porque você tem que ler o código todinho, mas tem cada infração aí, tem cada coisa, mas... Se o motociclista andar, vocês sabiam que se o motociclista andar com alguma coisa, até uma mochilinha entre o guidão e você, é multa. Macho. Eles cismaram com isso aí, mano. Macho, a tua moto é 2010, a tua moto é só gasolina e essa E moto onde foi aí que tá eles tiraram queimando essa história do álcool? Ele abriu o tanque e foi sentir o cheiro, velho? Não, era só pela moto ligada, mano. Ele acelerava a moto, tá entendendo? E dizia assim, macho, essa tua moto aí, ela é a gasolina, mas ela tá queimando a álcool. Aí meu irmão pegou e falou assim, cara, só se eles botaram o álcool ali no posto onde a gente abasteceu, porque eu mandei botar gasolina. Mas isso é o que Aí tu foi disse aí, mesmo, ele achei eles inventando uma coisa mesmo pra ver se colava, né? Se colar, colou, né? Professor, Pode falar. se a pessoa andar com o capacete amarrado na lateral da traseira da moto, leva multa, né? Cara, tem um local na moto que é pra levar capacete, né? Depende. É na traseira amarrada agora a lei, né? Porque se andar com ele, se eu for pega assim na lateral da moto, assim na rabeta, leva multa. É porque na lateral da moto, mano, tá aumentando o tamanho da moto, né? Que ela tem as medidas específicas, quando tu botar alguma coisa do lado, né? Tu tá aumentando ali. É. Mas de primeiro não dava multa não, né? Agora Dá não, mas hoje em dia, macho, até se tu cuspir dá multa. Ligou a moto, não tinha criado multa. Tu cuspir, rapaz, o cabo cuspiu ali, tava montado na moto e cuspiu. Pois pronto, vai ser multado. Sabe por que cuspiu? Quem foi que disse que ele podia cuspir? O policial perguntou pro meu amigo, aí meu amigo cuspiu no chão, o policial disse, mas tu cuspiu 3 vezes.
Tu cuspiu 2 vezes, tu cuspiu a terceira, tu olhava na pizza. Eu disse, mãe, Foi a mesmo, velho. pessoa calada. Foi mesmo. Foi o menino tinha cuspido no chão 2 vezes, aí ele disse, mas tu cuspiu a terceira vez, olhava na pizza. Eu fiquei só calado na minha achando graça. Aí foi disse, mas não ri não, senão eu tava apanhando também. Eu disse, mãe, Acabei tava. polícia, não é, estava doido pra bater, era só um, os outros eram legal, mas sempre tem um que é ruim. Então, continuando aqui, pessoal. Deixar de manter acesa a luz baixa quando obrigatório. Luz baixa. Começou a chover, acende luz baixa. Entrou em túnel, acende a luz baixa. Tá na BR, acende a luz baixa. Escureceu, acende a luz baixa. Luz alta. Se você estiver num local que não tem iluminação pública, luz alta, com 2 ressalvas. Quando você for passar por outro veículo, você baixa o farol para não cegar o cara que vem no sentido oposto. E se você for seguir um veículo, você baixa o farol para não cegar o cara que está na sua frente, porque tanto pega no espelho retrovisor do lado do motorista e cega ele, como no retrovisor interno. Quer dizer que chovendo, quando estiver chovendo, é obrigatório o uso farol baixo. É. Se tiver muito forte a chuva, pisca alerta. Começou a chover, acende farol. Entrou no túnel, acende farol. Escureceu, acende farol. Professor, Pode falar, irmão. não já é obrigatório não, quando você sair de casa, você já tem que acender o farol do carro? Não. De dia não. É não. A moto sim, a moto é 24 horas e veículos coletivos. Pois eles botam queixo, viu? Se não tiver acesso. Acho que eu não sei mesmo. Por isso que eu tô falando. Mas na BR tá falando ou rua normal? Não, na CE, em qualquer canto. A CE tem que. CE tem que. É rodovia, mano. CE. Entrou na rodovia, tem que dar o farol. Rodovia, túnel, começou a chover. Rodovia, túnel, começou a chover e escureceu. Em local que tem iluminação. Moto, 24 horas acesa. Moto e coletivo. 24 horas acesa. Arremessar água ou detrito. Aqui tem um detalhezinho, né? Tem uma poça de lama ali, você passa por ela para molhar o pedestre. Se você tivesse como evitar e fez porque quis, é multado. Como é que evitava? Sim, podia não. Se você a poça era só do lado direito, você poderia passar pelo lado esquerdo e não passou. Agora, se a poça é a rua todinha, não tem como evitar, aí não. Tem como evitar a rua todinha, mas se tiver como evitar e você não evitou, infração média. Não sei se ficou confuso. Se tivesse um lado que você ia passar que não ia molhar a pessoa, e você mesmo assim o fez, é infração. Agora, se for choveu, tá, a rua todinha tá alagada, não tem para onde correr, meu irmão. Tem como você ser multado já que tá tudo alagado. Principais infrações graves. Dirigir sem um cinto de segurança. Tanto uma pessoa como os 5 ocupantes do veículo, se estiverem sem cinto, apenas uma multa. Pode ser só uma pessoa, como pode ser os 5. Apenas uma multa. Se tiver qualquer equipamento obrigatório, estiver quebrado, não está funcionando ou está em desacordo. Exemplo, a buzina. Está funcionando, mas faz um som de um animal. Está em desacordo. Infração grave. O esguicho de água. Está funcionando, mas está sem água, está seco. Infração grave. Se tiver sem água lá no esguicho de água do para-brisa, infração grave. Desobedecer às ordens do agente. O agente está ali no trânsito, ele manda você parar, você não para, infração grave. Ele manda você seguir, você não segue, infração grave. Ele pede a sua ajuda para alguma coisa ali, você não ajuda,
infração grave. Deixar de prestar socorro à vítima quando solicitado. Nesse caso aqui, você não participou do acidente. Nesse caso aqui, o agente está pedindo seu apoio para ajudar ali em alguma coisa ali do acidente. Está pedindo seu apoio para levantar alguma coisa, desvirar um veículo, levantar uma motocicleta, e você se recusou, infração grave. Transitar pela contramão em via de sentido duplo. Numa via de sentido duplo, pessoal, você, por algum motivo, foi para a contramão, para consertar, você só faz puxar para o lado direito, né? Dá aqui uma foto aqui para ficar mais simples aqui. Que é um via de sentido duplo. Você tem que transitar pela direita, né? Por algum motivo, você está aqui, ó, do outro lado. Por algum motivo, sei lá, vamos dizer que aqui fosse uma faixa seccionada, né? Que é a tracejada. E por algum motivo, sei lá, você se distraiu e está rodando aqui do outro lado. Como é que você conserta? Só puxar para a direita. Pronto, consertou. Mas nessa sua desatenção, você está aqui rodando do outro lado aqui, o agente lhe vê, infração grave. Por algum motivo, você está aqui, como é que conserta? Só puxar para a direita, pronto, consertei. Infração grave. Tranquilo? E já... E o boi. Deixa eu ver aqui. Aqui não, aqui. Já nessa outra situação aqui, aqui só tem um sentido. É só indo. Aqui é só indo. Né? Esse é o sentido. Por acaso tu estiver vindo aqui, ó, nesse sentido aqui, para tu consertar, tu vai ter que vir aqui, dar uma ré, para depois pegar o sentido certo. Como é mais trabalhoso, vai ter que fazer uma manobra. Aqui é gravíssimo. Aqui é gravíssimo. Aqui tu só faz puxar. Puxei, resolvi o problema. Já nesse outro, o sentido é indo, né? Aí tu tá vindo, aí os carros começam a vir aqui. Tu, vixe, meu irmão, tô na contramão. Aí vai ter que vir aqui, ó, dar uma ré e entrar no sentido da via. Então, sentido duplo, infração grave. Sentido único, gravíssima. Transitar pela contramão. Em local de proibido parar e estacionar. Infração grave. Você parou ou estacionou no local que é proibido parar e estacionar. Infração grave. Seguir veículo de urgência. Você está ali no trânsito, né? O trânsito está ali, está em engarrafamento. Aí, bum, você escuta uma sirene. É uma ambulância. Aí todo mundo sai da faixa da esquerda, vai para a direita, para deixar a esquerda livre para a ambulância passar. Quando a ambulância passa, antes dos carros voltarem ao normal, tu bumba, pega o vácuo aqui da ambulância. Vai atrás da ambulância para ir lá para frente. Se você for pegue, infração grave. Seguir veículo de urgência, né? Infração grave. Estacionar em cima do canteiro central, em cima da faixa de pedestre, em cima da ciclovia, se você estacionar, infração grave. Principais infrações gravíssimas. Sinal vermelho. Tá vermelho, você passou, infração gravíssima. Deixa eu mostrar aqui outra foto aqui, peraí. Deixa eu ver. Aqui, ó. A placa pare ou
quando não me pare, sinal vermelho do semáforo, sinalização luminosa. Sinal vermelho na placa, né? Parada obrigatória na placa. E parada obrigatória, sinalização horizontal. Vertical, horizontal e o semáforo é a luminosa. Aqui, pessoal, você tem que parar o veículo na velocidade zero, depois você segue viagem. O que é que as pessoas costumam fazer? Elas vêm aqui devagarzinho, antes do veículo parar, elas olham para um lado e para o outro, não vem ninguém, segue viagem. Se tiver um agente ali e ver, infração gravíssima. Aqui é mesmo valor de um semáforo. Semáforo, sinalização luminosa. Parada obrigatória na placa de regulamentação, sinalização vertical. Parada obrigatória na sinalização horizontal, mesmo valor do semáforo. Você aqui tem que parar o veículo. A diferença do semáforo, que lá você tem que esperar ele abrir. Aqui não, você tem que parar, olhou para um lado, olhou para o outro, não vem ninguém, você segue sua viagem. Mas se você apenas diminui a velocidade aqui, viu que não vinha ninguém e continuou, e o agente estava ali em pé de trás da moto e viu que você não parou onde manda parar, é uma ordem de parada e você não parou, infração gravíssima. Tá só um ok para saber que vocês ouviram isso? Tem alguém me ouvindo aí? Beleza, então entenderam, né? Sinalização vertical, parada obrigatória, equivalente ao semáforo, sinal vermelho. Sinalização horizontal, parada obrigatória, equivalente ao semáforo. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, se você já tem a CNH, ela vence no dia 10 de fevereiro. Então, você conta 30 dias, né? Lembrando que o mês de fevereiro tem 28 dias, vamos dizer que chega no dia 12 de fevereiro. Você não renovou, infração gravíssima. Se você tem a PPD, ela tem período de 1 ano, né? Tem um prazo de 1 ano. 1 ano e 1 mês, para vocês, infração gravíssima vezes 3, viu? Infração gravíssima vezes 3. Se não for renovar, antes se acabe 1 mês. Você tem 1 mês para renovar, né? Ela venceu no dia 10 de fevereiro, você tem até, mais ou menos como o mês de fevereiro tem 28 dias, até o dia 12 de março. Se não o fizer, quando você for, gravíssima vezes 3. Por quê? Tenho nem ideia. Se a pessoa tem a CNH, só uma gravíssima. Se a pessoa está com a PPD e deixa ela vencer e não renova antes de fechar os 30 dias, gravíssima vezes 3. Principais infrações gravíssimas vezes 3. Apenas as infrações gravíssimas têm esse fator multiplicador. Grave, média e leve não tem, só nas gravíssimas. E ele não multiplica a pontuação, não, só multiplica o valor. Você não vai multiplicar os pontos por 3, não, você vai multiplicar o valor. Então, CNH cassada ou suspensa e você pegue dirigindo, gravíssima vezes 3. Tá com a CNH cassada ou suspensa e você pega dirigindo, gravíssima vezes 3. Quando você leva uma multa dessa aqui, né, gravíssima vezes 3, provavelmente você já vai ser suspenso e é recolhida a sua CNH. É suspenso e é recolhida a CNH. Dirigir sem possuir PPD ou CNH, gravíssima vezes 3. Dirigir veículo com categoria diferente. Você tem categoria A e está dirigindo um carro. Você tem categoria B e está dirigindo um
uma moto. O celular a gente passou, Dalton. Uso de celular. Dirigir veículo utilizando celular, média. Então, se você tiver uma categoria e for pegue dirigindo outra categoria, na prova, grave isso vezes 3. Hoje em dia, é vezes 2. Na dúvida, pergunta ao fiscal. Transitar pela ciclovia, pela calçada, pelo acostamento, pelo canteiro central ou em cima da faixa de canalização, grave isso vezes 3. Então, pelo amor de Deus, ciclovia, calçada, acostamento, canteiro central, faixa de canalização, grave isso vezes 3. Professor, Pode falar. então é só gravíssimo que pode ser vezes 3 e vezes 5 também, né? Vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20. Certo. Só ela que pode multiplicar. Só as gravíssimas. Beleza? Beleza. Velocidade acima. Professor, Pode falar, Dalton. segundo aqui o cadernozinho, eu acho que teve atualização quanto ao celular e quanto à prestação de socorro, porque segundo o caderno, dirigir em veículo segurando ou manuseando telefone celular com infração, aí tem aqui, gravíssimo. Tá, então foi atualizado. Mas pra mim fica ruim, mas dar aula assim, sem saber se foi, se não foi, mas é horrível a situação. Muito pra vocês. É horrível isso aqui, mas essa matéria aqui é dada pela autoescola. Tá entendendo? Pra mim é horrível. Felizmente, mas não tem como saber se foi atualizada a prova ou não, porque até um mês atrás, 2 meses atrás, a gente dizia assim, ó. Rapaz, a prova é a legislação de 2014. Vocês vão estudar aqui muita coisa desatualizada e vão estudar errado para a prova. Aí quando foi umas 2 semanas atrás, uma moça disse que, como a gente falava o atual e o antigo, na hora lá da prova ela perguntou, uma questão estava atualizada e a outra não estava. Então, infelizmente, macho. E a gente que somos instrutores, estamos tudo doidos, mano. Atrás disso, perguntando na autoescola, rapaz, a gente pergunta lá, eles não informam. Ninguém sabe o que está atualizado e o que está desatualizado. Né? Para mim é horrível isso aqui. Você não sabe como me dói, mas felizmente eu não tenho o que fazer, mas não tem uma pessoa do Detran que diga. Não sei nem o que dizer aqui, bicho. Não vou mentir. Mas vou ter que continuar, beleza? Felizmente. Transitar pela ciclovia, calçada, acostamento, canteiro central e faixa de canalização, grave isso vezes 3. Velocidade acima de 50% da autorizada. Você vai pegar o limite máximo da via lá. Vamos dizer que a via seja 60, né? Limite de velocidade. 50% é 60 mais 30, que é a metade. Então, se você andar acima de 90, grave isso vezes 3, suspensão de dirigir, recolhimento da habilitação. Quando é que é gravíssima vezes 5? Fugir sem prestar socorro à vítima. Você participou do acidente e não socorreu. Tem algumas ressalvas, né? Se por acaso você foi socorrer e teve uma tentativa de lixamento, você teve que sair do local, aí você vai ligar para o 90, vai contar a história que teve um acidente, você foi tentar socorrer, mas alguns pedestres tentaram lhe linchar, você teve que se evadir do local, mas está ligando, avisando. Aquilo ali vai ser utilizado como a sua defesa, né? Aquela ligação é gravada, né? Só cuidado para não mentir, né? Você dizer que parou e não parou, né? Porque se tiver alguém tiver filmado ou alguma câmera de algum estabelecimento, aí fica ruim, né? Você vai responder por 2 crimes, né? Não socorrer e pela falsa notícia, né?
ultrapassar pelo acostamento em interseções e passagem em nível. Então, você fazer uma ultrapassagem utilizando o acostamento, gravíssima vezes 5. Se você fazer uma ultrapassagem numa interseção, que é no cruzamento, gravíssima vezes 5. Se você fazer uma ultrapassagem na linha do trem, você está ali seguindo o cara faz tempo e não consegue ultrapassar. Quando na frente você vê uma linha do trem, ele vai ter que diminuir a velocidade e você se aproveita ali para passar dele, né? E você for pegue, gravíssima vezes 5. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, corre o risco de você, na tentativa de ultrapassar, sobrar numa curva, né? Numa subida, numa descida, que são aclives e declives. Ultrapassar um veículo pela contramão em cima da faixa de pedestres. Ultrapassar o veículo pela contramão numa ponte ou no viaduto, gravíssima vezes 5. Quando é que vai ser gravíssima vezes 10? Dirigir sob influência de álcool ou recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico. Aqui tem um detalhe, pessoal. Pegar aqui o Dalton. Dalton chegou do trabalho. Eu já contei essa história já? Da alcoolemia? Já contei? Não. Pronto. Dalton chegou do trabalho, meteu aquele banho, escovou os dentes para ir para a casa da gata, da namorada dele. Quando ele estava saindo de casa, ele pegou um enxaguante bucal, né? Gargarejou ali, né? Quando ele andou 2 quarteirões, tinha uma blitz. Dalton parou de boa e tal, tá tudo normal, tudo em dias. E pediram a ele para soprar no etilômetro, né? No bafômetro. Olha o que é que diz aqui. Dirigir sob influência de álcool. Ele não estava sob influência de álcool, tinha acabado de chegar do trabalho e estava indo para casa da namorada. Aí o que é que diz aqui? Ou recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico. O teste, soprar no bafômetro. Se ele se recusar, vai ser multado. Ele não é obrigado não a soprar, não. Ninguém é obrigado a constituir provas contra você mesmo. Mas se ele se recusar, também vai ser multado. Como ele não bebeu nada, pumba, o Dalton soprou, a hora encheu o pulmão e deu um sopro forte, né? Pareceu o lobo mau. Acusou. Como assim? Não bebi nada, acabei de chegar do trabalho. Só que o enxaguante bucal do Dalton é aquele que tem escrito assim, contém álcool. Vixe, e aí? Nesse caso, você pede o reteste. Você vai passar uns 15 minutinhos ali e tal, eles aguardam 15 minutinhos, você bebe uma água, né? Se tiver sido realmente só o enxaguante bucal, você faz o reteste, pede para ele colocar uma piteirazinha nova, aquilo ali é descartável, né? Você tem que ver ele abrindo lá, no envelopezinho lacrado e colocar lá, né? Aí você vai soprar de novo, né? Pronto, soprou, deu bom. Tranquilo. Vai lá, pode ir, Dalton. Dalton vai pra casa da namorada. Chegando lá, ela aí tem um aniversário pra gente ir, da amiga minha. Vamos. Dalton foi com a namorada. Chegando lá, brincaram e tal. Dalton bebeu 2 long necks. Só duas. Tava indo deixar a namorada em casa, outra blitz. Vamos lá. De novo. Tava de boa, Dalton tinha bebido só 2 long necks, só que o limite hoje em dia, pessoal, é 0,03. Quer dizer o quê? Se até o enxaguante bucal acusou, imagine 2 long necks, né? Imagine 2 long necks. Aí, o Dalton sabe que bebeu. Ele sopra ou não sopra, pessoal? O que é que vocês dizem aí? Soprar não, Wilson. Por quê? Se acusar no bafômetro, vai ter que pagar a multa. Aí se não recusar, é melhor. Né? Mas se recusar, não tem que pagar do mesmo jeito? Mas os pontos. Não, os Conta pontos. ponto não, conta. Por que não? Não foi multado, ele vai contar ponto por quê? Se ele recusar
A multa, mas a multa é compra casada. A multa vem junto com os pontos. Não tem como vir multa sem ponto, nem ponto sem multa, não. É uma compra Eu casada. acho que se ele recusar, ele se livra da moto ficar prendida, não. E a moto tem culpa que ele bebeu? Não, mas aí Um os colega caras meu, vão. ele levou uma multa assim, mas o rapaz disse pra ele que se ele se recusar, ele só leva a multa. E se ele fizer e der positivo, ele é preso e ainda leva a multa. Pronto, o homem aí é desenrolado. Vamos lá para ver as possibilidades, né? Uma coisa bacana. Vamos ver as possibilidades. Ele se recusar, vai ser multado, vai ser suspenso, vai receber a pontuação, mas beleza, tranquilo. Ele espera o tempo de suspensão, volta a dirigir, paga as multas, né? Já quando ele sopra, pessoal, vai ter um documento que vai sair um comprovante do etilômetro que comprova a quantidade de álcool que ele bebeu. Ali, ele passou de um descumprimento de um pedido, né, de soprar. Se descumpriu o pedido de soprar, é multado. E passou para um crime de trânsito, porque ele soprou e agora eles têm a prova que realmente ele bebeu. É emitido um documento lá, um papelzinho, que ele tem aceitação, porque é um equipamento eletrônico previamente estabelecido. Agora sim, eles têm a faca e o queijo na mão, eles têm a prova que o cara bebeu. Tá lá dizendo a quantidade de álcool que ele tem lá no sopro dele. Sim, qual o problema? É um crime de trânsito. Crime se resolve aonde? Delegacia. Lá vai o Daltinho de Açúcar, lá para a delegacia. Lá ele pode pagar uma fiança, que é estipulada pelo delegado, que ela varia de 8 mil a 16 mil reais. Aí tu pega aí, gravíssima vezes 10, né? Gravíssima é 290 e pouco, vezes 10 já 2 mil e pouco, mais 8 mil a 16 mil reais. Vamos dizer que ele pega a mais baixa, 8 mil, mais 2 mil e pouco, 10 mil e pouco. É doido, mano. 2 mil livre. Se eu não tiver o dinheiro ali na hora, que pode passar a noite no xadrez. Aí de manhã não, de manhã a família vai no banco, paga o empréstimo e tal, e paga. Mas senão ele fica lá, mano, no xadrez. O crime de trânsito. Pode não, mano, beber e dirigir. E sim, por que isso não acontece direto? Vamos imaginar aqui. Tá o Elivelto e a Graziele lá na Blitz. Doidos pra ir pra casa, mano. Estão trabalhando, estão cansados, estão com fome. Doidos pra ir pra casa dormir. A família tá em casa esperando pra jantar, pra comer uma pizza. Aí chega lá o Daltinho. Se o Daltinho for de boa, cara, 10 anos, tranquilão, eles mesmos vão chegar pra namorada do Daltinho. Pede pra ele soprar não. Pede pra ele não soprar. Por quê? Eles estão doidos pra ir pra casa, pessoal. Estão se contando ali os segundos pra ir pra casa. Se o Daltinho soprar, aí, meu irmão, fica ruim, né? Vai ter que levar pra delegacia. E na delegacia é assim, mas tem uma fila, né? De flagrantes, né? Aí o Daltinho se lasca. Tem uma fila de flagrantes lá, mas se tiver 3 flagrantes lá na frente, rapaz, um flagrante demora mais ou menos 1h30, 2 horas. Aí a gente ali tava contando um segundo para ir para casa, aí pega o Daltinho, para levar o Daltinho para delegacia, esperar até a vez, aí vai ser ouvido os agentes, é ouvido o Daltinho, vai ser ouvido a namorada dele, que é testemunha, vai ter que ser levado lá por ML, fazer o exame de corpo de delito para provar que ele não tem nenhum machucado, vai ligar para familiares dele para ir lá para o dinheiro para pagar, e assim vai, assim vem. Mas isso aí vai dar de manhã, 8, 9 horas da manhã, eles ainda estão lá, mano. Então, macho, os agentes não vão ganhar nada com isso não, mas estão doidos para ir para casa. Então eles não fazem isso direto não, mas o Daltinho bebeu, ele bom, 10 anos, mas quando bebe é machão. Esculhambou logo o agente, tacou o dedo na cara do agente, cuspiu, esculhambou a mãe do agente, deu uma dedada no agente.
Ora, macho, aí, mano, aqui é a gosto do freguês. Eu mesmo não queria prejudicar ele, não. Mas ele tá aí só pedindo, me prejudica, me prejudica. Aí, vamos pegar o Daltinho e vai dar ruim, né? Mas se não for isso, se o Daltinho estiver de boa, eles mesmos vão dizer pra namorada do Daltinho, pai, não soprar não. Ei, deixa ele soprar não, deixa não, deixa não. É mais ou menos assim que acontece. Agora, se você botar mal boneco lá, se levar os caras e tal e tudo, meu filho, aí, cara, nem que eu passe 3 dias aqui, mas eu vou botar, o que eu puder botar de multa, eu vou botar nesse cara agora. É mais ou menos assim. Beleza? Tem alguém me ouvindo aí? Pronto. Forçar passagem entre veículos em sentido oposto. Então aqui numa via de sentido duplo, né? Aí tá vindo, eu tô indo, tá vindo ali outro veículo, vem um carro e se mete aqui no meio de nós dois aqui o carro. Vem um carro e se mete aqui no meio de nós dois aqui. Não, mas aí é forçar a barra demais, né? Então, gravíssima vezes 10, viu? Gravíssima vezes 10. E se ele fizer isso em janeiro, e antes de fechar um ano ele levar essa mesma multa, gravíssima vezes 20. Se for reincidente, gravíssima vezes 20. Isso aí acontece muito com moto, né? Direto. Até eu já fiz. Carro é mais difícil, caminhão também, mas moto, é doido, o cara faz direto. Mas dá medo, isso é muito... Eu tô evitando demais, porque uma gravíssima vezes 10 acaba comigo, pelo amor de Deus. Eu não gosto de pagar nenhuma leve, imagina uma gravíssima vezes 10. Forçar passagem entre veículos em sentido oposto. Disputar corrida. Parou no sinal. Olhou pro outro. Chamou na seta. Vixe, o cara chegou. Entendeu? Chamou na seta, entendeu? Vamos fazer um pegazinho ali até o outro sinal. Se tiver um agente ali que viu a situação, gravíssima vezes 10. Apreensão da suspensão da habilitação, recolhimento do documento, dor de cabeça, né? Promover ou participar evento em via pública sem autorização. O evento pode ser um rachinha, pode ser um pré-carnaval, né? Pode ser... Não entendi, Ronald. Esses bololô que a negada faz na Fortaleza, que arruma de moto. Pronto. Promover ou participar de evento em via pública sem autorização, gravíssimo vezes 10. Manobra perigosa. Acaba tá na moto e quer levantar o pneu da frente, colocar a moto no grau. Gravíssimo vezes 10. Quer levantar o pneu de trás, que é o RL, né? Gravíssimo vezes 10. No carro, o cara dá um cavalo de pau. Gravíssimo vezes 10. Dá um slalom. Gravíssimo vezes 10. Aí aqui, suspensão do direito de dirigir. Retira do condutor, por tempo determinado, o direito de dirigir. Aqui, era de 1 a 12 meses, né? O prazo mínimo de suspensão. Hoje já são de 2 a 12 meses. Já são de 2 a 12 meses. Então, vou pegar a folhinha, né? Para ficar... Eu já fiz com a folhinha já aqui, o tempo já, né? Que fica durante um ano no seu prontuário. Já, né? Fiz ou não? Não, Eu acho. acho que não. Então eu tô ficando velho mesmo, mas tô achando que fiz as coisas, eu tô ficando velho mesmo. Então vamos dizer, não sei se eu fiz com a Aurilândia, foi não? A Aurilândia levou 7 pontos, foi não? Neste instante eu não fiz não? Levou 7 pontos, mês de janeiro, 7 pontos mês de fevereiro. Fez. Fez. Pessoal, vocês estão me fazendo achar que eu tô ficando doido, velho. Querendo me doidar, mano. Jurava que eu tinha feito, vocês dizendo que não. Então, resumindo, né?
Na prova, pessoal, estava desatualizada. Mais uma coisa que eu estou dizendo para vocês, estava desatualizada, não sei se foi atualizada. Isso é muito ruim, mas me dói. Mas, infelizmente, se eu pudesse pagar para alguém me dizer, rapaz, foi atualizado isso aqui não foi, eu pagava. Pessoal, juro a vocês que eu não queria passar por isso aqui, não. Eu estou dizendo que não sei se foi atualizado. Se arranjar um cabo que eu pudesse pagar para ir lá no Detran, pegar essas informações e me fornecer, eu faria, eu juro a vocês. Então, o infrator atingir 20 pontos em seu prontuário no período de 12 meses, ele vai ter sua habilitação suspensa. Hoje em dia são 40 pontos. Hoje em dia são 40 pontos. A prova, até onde a gente sabe, são 20 pontos. Também tem algumas infrações, pessoal, que elas são autossuspensivas, né? Você cometeu a infração, ela é autossuspensiva. Não precisa você atingir a pontuação, não. Tipo aquela ali, levantar manobra perigosa. Fez a manobra perigosa e foi pegue, autossuspensiva. Fez um racha, autossuspensiva. Você está envolvido num acidente de trânsito e não socorreu, já vai ser suspenso direto. Não precisa chegar na pontuação, não. Até se você andar aqui, coisa que a gente faz muito, pessoal. Coisa que a gente faz muito, deixa eu mostrar a foto aqui. Pronto. Tem um carro aqui, né? Tem vários carros aqui. Aí o motociclista ele fica andando em cima dessa faixa amarela aqui, às vezes. A gente fica só aqui, vai um pouquinho, aí vai amarrar um pouquinho aqui. Vocês estão entendendo? A gente ficar andando por cima da faixa amarela aqui e for pegue, gravíssimo, vezes 10, viu? E já é suspenso direto, viu? Eu fazia era muito isso aí. Até descobri que a multa era cruel, eu, não dá pra mim não. Vocês estão entendendo? Não tem muito espaço aqui entre o carro e a faixa, aí você acaba indo por cima da faixa aqui, ó. Essa brincadeira aqui é gravíssima vezes 10 e já é suspenso, viu? Direto, viu? Ei, me tira só uma dúvida aqui. Andar antes podia andar só, o cara fosse viajar de chinelo, só fazia tirar chinelo, botava dentro da bolsa, ou dentro de alguma coisa, podia Andar ir descalço, né? agora não pode mais não, é? Pronto, mas me disseram esses dias que não. Eu tô procurando algum canto que me confirme isso aí. Eu também andava com a chinela quando eu via, pum, eu tirava a chinela e botava aqui nos retrovisores, né? Aí, Ah, já fiz muito isso aí. aí um colega meu me disse esses dias, mas que não pode mais nem descalço, não. Eu tô atrás de alguém que me confirme isso também. Já olhei na Pois é, internet. um tio meu também já me falou isso aí, mano. Vai saindo as novas leis, aí você tem que estar procurando, mas porque ninguém vai avisar você na sua casa, né? Infelizmente, né? Mas eu vou procurar saber, né? Aí, continuando, andar sobre aquela faixa amarela ali, já é suspenso direto. Sem capacete, né? Suspenso. Andar com garupeiro, menor de 10 anos, ou então que ele não, uma criança que não possa se proteger, vamos dizer que ela seja autista, ou tenha síndrome de Down, tem algum tipo de deficiência mental, você já é suspenso direto, viu? Até se tu andar com garupeiro melado, mano. Andar com garupeiro melado. Ele pode fazer com que os dois caiam, né? Se tu for pegue andando com um garupeiro melado, bêbado, ou então muito doido, né? Pode ter o direito de dirigir suspenso. A multa é gravíssima. Quer dizer que o garupeiro a menor idade, hein? 10 anos. Tem que ser 10 anos, ou então, se ele for menor de 10 anos, ele tem que ser grandão para conseguir colocar os pés lá no, nos estribozinhos, né? E se for Quer dizer que até 10 anos não pode, é? menor de 10 anos não pode. E se também tiver com o braço quebrado, a criança, ela não vai poder se segurar, também não pode. Se tiver alguma deficiência mental, tipo síndrome de Down, se for aqueles autistas em alto grau, também não pode. Se for pego com o farol da motocicleta apagado,
Farol da motocicleta. Se estiver apagado, suspenso, viu? Gravíssimo vezes 3. O cara manda tu parar na blitz, se tu não para, sai voado, e ele conseguiu pegar a placa da tua moto, teu carro. Suspensão direta também. Ficar trancando um veículo, impedindo ele de circular, ameaçando, também é suspenso direto. E se o cara fizer fuga, qual é o... Mas eles vão botar tanta multa em ti que é difícil até dizer, mas vai ser um bocado. Que eles puderem botar multa, eles vão colocar. Eu já trabalhei numa blitz da MC várias vezes mesmo, macho. E os caras são bons, viu, bicho? Macho. Ele só precisa passar. O Michael tá com o áudio ligado aí. Professor, Pode falar, irmão. eu fui uma vez pra Ceasa, de madrugada, às 4h da manhã. Aí eu passei na cancela, aí eles mandaram eu parar. Aí eu parei, aí eu olhei no retrovisor de cima e dos dois da lateral não veio nenhum guarda. Aí eu fui, liguei o pisca e segui o caminho. A multa veio de 100 e pouco pra me pagar. Tu não parou quando foi pedido, né? Desobedeceu a ordem do agente. Foi, mas aí depois quando a multa veio tinha lá desobediência parada. Rapaz, é tão barato assim, pra fugir dos homens. Acho que faz tempo, né, isso aí. Eu saí de boa, não saí cantando pneu, não saí ligeiro, saí de boa. Mas faz tempo, faz isso aí. Foi ano passado. É que é infração grave, né? 190 e pouco, eu acho, não? Pois é, mas eu paguei 100 e pouco dela. Com desconto, foi não? Foi, com desconto também. Beleza, então. Então, continuando aqui, né? O infrator atingir 20 pontos em seu prontuário no período de 12 meses. Hoje em dia é 40, vai ser suspenso. Se cometer algum tipo de infração gravíssima, alguns tipos, como essas aqui que tem efeitos multiplicadores, né? Também tem a sobretação suspensa. Cometer algum tipo de infração com um fator agravante, né? Suspensa. Prazo de suspensão mínimo, hoje em dia, de 2 meses a 1 ano. Hoje em dia, 2 meses a 1 ano. E vamos dizer que tu tenha sido suspenso em janeiro. Tu cumpriu a tua suspensão. Vamos dizer que seja 2 meses. Tu cumpriu. Julho tu voltou a dirigir normal, vamos dizer. E julho tu foi suspenso de novo. A segunda suspensão é de 6 a 24 meses. A primeira é de 2 a 12 meses. A segunda é de 6 a 24 meses. Você é reincidente. Infrações passíveis de suspensão, né? Dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, né? Algum tipo de droga, psicoativo, qualquer coisa que altere as funções normais, né? Dirigir ameaçando pedestre ou outros veículos que estejam na via, né? Disputar corrida, chamou na seta. Promover ou participar de competições. Praticar manobras perigosas. Envolver-se em acidente com vítima e não adotar medidas cabíveis, não prestar socorro. Transpor bloqueio viário policial. Exceder a velocidade em mais de 50% da máxima. Conduzir motocicleta sem usar o capacete, transportando criança menor de 7 anos, hoje em dia 10 anos. Então, essas infrações aqui, dependendo lá da situação, você pode ser suspenso. A Francisca Bruna está perguntando como ligar o microfone. Acho que aperta no botão que tem um símbolozinho do microfone no celular, eu acho. É assim, pessoal? Aperta no botãozinho, né? Que tem o microfone. O notebook também tem um botão aqui embaixo, né? Embaixo do slide tem um botãozinho
Tipo um microfone, do lado é um telefone, do outro lado é tipo uma câmera e uma tela. É o primeiro botão, o microfone. Se não estiver aparecendo o microfone para ela, professor, ela tem que clicar primeiro no telefone, aí vai aparecer para liberar o microfone. Pronto. Show. Obrigado, Ronald. Aperta primeiro no telefonezinho, aí vai ser liberado o microfone. Ronald disse aí. Sabia disso não, não mentir. Apreensão do veículo visa privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias, conforme a gravidade da infração. Então, conforme a gravidade, o seu veículo poderia ser apreendido, que era como se fosse preso. Ele tinha que cumprir uma pena, que ela variava de 1 a 30 dias. Você ia pagar todas as taxas e tinha que esperar o término da pena dele. E esse período de pena que ele está cumprindo, cada dia você tinha que pagar aquela diária, né? Cada dia você tinha que pagar a diária até acabar a pena do veículo. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora. Mas hoje não tem mais, né? Não. Só pagar diária se ele for removido. Se ele for removido, o tempo que você não retirar ele, você pagar diária do tempo que você não retirou. Se você deixar lá 20 dias, um mês, já na apreensão do veículo, você podia pagar tudo e ainda não podia retirar, porque ele tinha que cumprir a pena dele. O pobre do carro, que não tem culpa, né? Que quem guia o carro é você, né? Só que eles achavam que era uma maneira de punir o condutor, ele ficar sem um veículo. Às vezes o cara utilizava o veículo. Pode falar, Jess. E, tipo assim, se ele for punido por 30 dias, o cara vai ter que pagar as 30 diárias que ele vai falar. Correto. As 30 diárias. Mas não era Certo. caro, Qual é o valor, não. professor? Valor. A época, acho que era R$7, R$10, era coisa assim. Não era um valor exorbitante, não. Ainda hoje você paga o reboque você paga, dependendo do local da Blitz, você vai pagar tantos quilômetros e, tipo assim, 10 quilômetros, um exemplo, R$100 e R$20 por cada quilômetro a mais. Vai depender da distância da Blitz até o órgão que guarda o carro, né? Você paga cada quilômetros R$150 e cada quilômetro a mais você paga R$30, é mais ou menos assim. Então, será recolhido o depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora. Aí foi que deu problema, né? Porque como o órgão fica pela responsabilidade do seu veículo, o que acontecia no veículo nesse período de apreensão, você entrar na justiça e pedir uma indenização pelo que aconteceu com o veículo. Se ele voltar arranhado, se ele voltar faltando pneu, o pessoal trocava pneu, trocava o som, trocava os bancos, trocava os aros, trocava o volante, se fosse o volante esportivo. A galera trocava, mas tudo. Tudo que dava, o carro voltava depenado. Aí chegaram à conclusão, não, mas dá certo não. Dá certo não, que fica na responsabilidade da gente. Aí cessou. Com ônus para o seu proprietário por no máximo 90 dias. Ele ficava lá, você tinha até 90 dias para retirar o veículo. Passou de 90 dias, ele vai para leilão. Antigamente, os veículos não eram tão caros como os de hoje, né? Aí o veículo valia R$2.000, R$3.000, era R$5.000 de multa. Agora o cara deixava para lá. Agora hoje em dia não, os veículos estão muito caros, né? Aumentou demais depois da pandemia. Antigamente tinha moto de R$2.500, R$3.000. Hoje em dia uma moto velha é 10 mil. Antigamente. O que foi, mano? Um parceiro meu que mora em Fortaleza, em Jacarecanga, ele disse que os veículos de leilão agora o cara pode transitar normalmente. O cara paga uma taxa aí pra... Sempre pôde. Sempre pode?
Sim, mas tu compra o veículo, aí tu vai comprar para transitar, mas é zerado as multas. É zerado as multas, você vai passar pro seu nome e tudo. Pronto. Sabia não? Não, Tu achava que o ele cara ia tava comprar um carro me. de leilão para não poder andar? Não, é doido, né? Não, é porque eu pensei que já saía de lá como um objeto para estouro, tá entendendo? Objeto para estouro. Tu Ó, acha que o Detran vai vender um carro para estouro? Tá doido, né? As multas porque são. é muito barato, aí. Tinha moto de R$ 400, As velho. multas são perdoadas, mas as multas são perdoadas e a pessoa que compra, comprou um bem limpo, mano. Tá limpo. Se for pra estouro, não sai nem lá de dentro, né? Não, professor? Acaba que. Acho que o Detran vende moto para estouro, tá doido, né? Eu tive moto, mas eu comprado no leilão. A moto bem limpa, mano. Você passa pro seu nome, pronto, é sua. Minha primeira moto eu comprei no leilão. Comprei, acho que por 2.500. Passei bem 2 anos com ela, vendi por 5. Quando a infração praticada for punida com a penalidade de apreensão do veículo, o agente deverá adotar de imediato uma medida administrativa de recolhimento do CRV e do licenciamento, né? O veículo é recolhido também o registro do licenciamento. Infrações puníveis com apreensão: dirigir sem possuir CNH ou PPD, dirigir com CNH ou PPD suspensa ou cassada, dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente, disputar corrida, promover ou participar de competições, praticar manobras perigosas, transpor bloqueio viário policial, usar no veículo alarme que produza som que perturbe o sossego alheio, falsificar ou adulterar a CNH, PPD ou licenciamento, recusar-se a entregar documento ao agente, bloquear a via com o veículo e retirar sem autorização o veículo previamente retido. Então, pessoal, era uma maneira que tinha antigamente de punir o motorista infrator. Ele ficava sem um veículo por 20 dias, 25 dias, 30 dias. Se ele trabalhasse com o veículo, era uma punição gigante, mano. Se ele utilizasse o veículo para levar coisas tipo um comércio, ele tem um comércio, ia na Seasa fazer compras e levava no veículo. Então era uma punição que maltratava pra caramba. Era um veículo dele ir para o trabalho e voltar, ele passar um mês indo de ônibus. Então era uma punição que maltratava muito. Conduzir veículo com lacre, chassi, selo ou placa violada ou falsificada, né? Quando o veículo era parado numa blitz, eles tinham dúvida. Rapaz, esse carro aqui é clonado, esse carro aqui é roubado, né? Porque tinha algum selo que estava mal colocado, ou a placa ali estava meio diferente, uma letra meio diferente, não parecia ser uma placa original. Eles tinham dúvida assim, se o carro era clonado, tinha sido roubado, trocado as placas, o carro era apreendido para levar para a vistoria, para ser vistoriado. Não só o carro, como algum documento que não aparenta ser original, ele é apreendido para ser vistoriado. Transportando passageiro em compartimento de carga, o veículo era apreendido. Sem qualquer uma das placas, faltando as placas, o veículo era apreendido porque achava que o veículo tinha sido roubado, alguma coisa do tipo, né? Não registrado e licenciado, o veículo é apreendido. Sem portar autorização para escolares, era o transporte escolar pirata, né? Que o cara não tinha autorização, o veículo não tinha passado pela inspeção de segurança, o condutor não tinha feito o curso de transporte de crianças, né? Para ser transporte escolar, então era um transporte escolar pirata, né? Onde o cara não tinha autorização nem direito, né? O veículo era apreendido. Em desacordo com a autorização especial de trânsito, o veículo era apreendido. Cassação da CNH, dirigir estando com direito de dirigir suspenso. Você leva uma suspensão de 3 meses e é pego dirigindo nesse período de suspensão, sua habilitação é cassada. Na prova você tem que esperar 2 anos e começar todo o processo de habilitação, tudo de novo sem nenhuma regalia. Hoje em dia, você espera os mesmos 2 anos, só que você vai fazer só os testes obrigatórios. A primeira fase você faz os testes, né, que é psicotécnico, ou de vista, né.
Na segunda fase, você faz só a prova, você não precisa mais passar por Isso aí esse é por curso. causa de cassação, né? Caso de cassação. Se você teve a habilitação cassada, a segunda fase você não vai mais assistir essas aulas como está assistindo agora. Você vai só marcar a prova. E a terceira fase, você não vai fazer as aulas práticas. Você vai só marcar a prova da categoria que você tinha antes. Você tinha A, categoria A. Você tinha B, categoria B. Se tinha A e B, vai fazer a prova da categoria A e da categoria B. Se tinha A e E, vai fazer a prova da categoria A, categoria E, e a sua habilitação vai vir, se você passar nas duas provas, né, vai vir a categoria A e categoria E como era antigamente, né? Se você for condenado judicialmente por delito de trânsito, não prestou socorro, estava embriagado, um acidente, matou 2, 3 pessoas, aí você está embriagado, você vai passar pelo processo judicial e, dependendo do resultado do processo, você pode ter sua CNH cassada, né? Se você for reincidente nas seguintes infrações, né? Você dirigiu com a CNH de carteira adversa, você primeiro é suspenso. Se você for pego de novo, vai ter habilitação cassada. Entregar a direção à pessoa inabilitada, o pessoal pensa que isso é brincadeira, né? Mas você entregar um veículo para uma pessoa que não é habilitada é um crime de trânsito. A primeira vez você vai ser suspenso, se você fizer de novo, vai ser cassado. Geralmente não acontece porque o agente não quer ir atrás de prejudicar a pessoa e tudo, mas se for um cara que está ali com raiva por alguma razão, primeira vez você é suspenso, a segunda vez é cassado. Dirigir sob influência de álcool, primeira vez que você for pego, você é suspenso. Se você for reincidente, for pego de novo, sua habilitação vai ser cassada. Disputar corrida, pega, né? Primeira vez suspenso, se for pego de novo, cassado. Promover competição sem autorização da autoridade, é uma competição ilegal, né? Não tem autorização da prefeitura, dos órgãos de trânsito, né? Você promove uma, a primeira vez você é suspenso, a segunda vez é cassado. Realizar manobra perigosa, pessoal aí que gosta de levantar os pneus das motos, primeira vez vai ser suspenso, se for reincidente, for pego de novo, vai ser cassado. O curso de reciclagem, tiver o direito de dirigir suspenso, você vai ter que fazer o curso de reciclagem. Você vai fazer em alguma outra escola, vai se matricular e vai fazer o curso. É parecido com esse, sendo que não vai ser tão inicial, porque você já é habilitado, né? Aqui é para quem está tirando a primeira habilitação, lá vai ser mais uma continuação, né? Envolver-se em acidente grave mediante decisão judicial ou administrativa. Um acidente grave, que atropelou uma pessoa, subiu uma calçada, passou no jornal, né? Quando tem mídia no meio, tudo, o cara manda logo curso de reciclagem. Foi algo mais grave, curso de reciclagem. Expor a risco potencial a integridade de outro, você utilizar o veículo ameaçando atropelar alguém, matar alguém, utilizando o veículo tipo como se fosse uma arma, né? Como ameaça, vai ter que fazer o curso de reciclagem, direção defensiva, cidadania, meio ambiente, né? For considerado infrator quanto mais, tu leva muita multa, todo ano tu leva várias multas. Não chega a ser suspenso, mas fica levando multa todo ano. Vamos dizer que seja 40 pontos, todo ano tu leva 38, aí é um infrator quanto mais, né? Pode ser pedido, né? Para fazer o curso de reciclagem. For condenado por delito de trânsito, foi condenado, curso de reciclagem, pode correr. Retenção do veículo consiste em manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada ou liberá-lo para reparo mediante recolhimento do licenciamento. Então, você foi abordado ali por alguma coisa que pode ser sanada facilmente, o agente de trânsito lhe retém ali só até você sanar o problema. Se for um problema que não tem como você sanar na hora, ele recolhia o seu licenciamento. Só que agora o licenciamento você imprime pela internet. Se ele recolher, amanhã tu imprime. Então, hoje em dia ele pode pedir tipo identidade, algum documento seu, para que você sane o problema e volte lá no outro dia com ele consertado para receber o documento, né? A critério do agente, os veículos abaixo não serão retidos, desde que não causem problema nas vias. Um veículo de transporte coletivo ou de passageiros, né, tipo um táxi,
um ônibus, que o cliente ali não tem culpa se o veículo está em desacordo com alguma regra de trânsito ou equipamento obrigatório. Então, para o cliente não ser prejudicado, né, o agente pode liberar, né? Aplica multa e libera, né? Ou então se for uma carga perigosa, né? Uma carga perigosa, o cara vai querer alguma coisa ali perigosa perto de ti, né? Tu vai e libera, né? Quanto mais perigoso, mais longe de você, né? Remoção do veículo, retirar o veículo do local onde se encontra, levando para o pátio credenciado. Você estacionou num local proibido, local que está atrapalhando o trânsito, vamos chamar um reboque. Se você não chegar a tempo de retirar o carro de lá, o carro é removido. Se você chegar a tempo, né, pode ser que você consiga retirar o carro, mas se você estacionou, saiu, chamaram o reboque chegou, leva. Chegou, leva. A remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação, local proibido. Exceção quando o veículo estiver estacionado na contramão de direção. Ele não está atrapalhando o trânsito, ele está só no sentido contrário que deveria estar. Se você tivesse deixado do outro lado, estava tudo tranquilo, então, nesse caso, ele não vai ser removido, né? Ele só está no sentido contrário. Quando estiver imobilizado por falta de combustível, deu o prego, né? Está no meio do trânsito e tu saiu para comprar o combustível, né? Se tu demorar, o reboque chegar antes, ele leva teu veículo lá para o pátio, você vai ter que pagar o reboque, a diária, a multa, né? Por estacionamento proibido, a multa por, se eles souberem que foi por conta do combustível, multa por estar sem combustível, né? Parou numa blitz, o veículo não está licenciado, e para licenciar você tem que pagar todas as outras multas. Às vezes você tem que pagar a multa e ela demora 2, 3 dias para sair do sistema, né? Para depois licenciar. Nessa brincadeira aí, o veículo é removido. Tem como você resolver o problema ali na hora, o veículo é removido e você vai ter que pagar tudo e retirar lá do órgão, né? Quando for aplicada a penalidade de apreensão, se o veículo é apreendido, ele é levado, né? Removido, né? Vai ter que cumprir a pena. E sempre que ele é removido, você recebe, se você estiver lá na hora, né? Recebe um documento, um recibo, né? É feito o checklist, é preenchido tudo que o carro tinha, o que não tinha, amassado, moça, riscado, trincado, quebrado, ausente, é tudo marcado, né? Recolhimento da habilitação, o recolhimento da CA, mediante recibo. Se eles recolherem sua habilitação, eles lhe dão um recibo, né? Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, se eles acharem que a sua habilitação é falsa, ou se foi adulterada, tipo, você tem categoria A, eles colocaram ali um B e um C, ou um B ou um C, né? Adulteraram, eles podem recolher para levar para ser vistoriada, né? Ocorrer algumas infrações com fator agravante. A maioria das multas com fator agravante, o explicador, né? O veículo é recolhido, né? E sua habilitação. Se a sua habilitação está vencida há mais de 30 dias, ela não vale mais, né? Mais de 30 dias, ela é recolhida. Infração gravíssima. Se for a PPD, vencida há mais de 30 dias e você não trocou pela CNH, gravíssima vezes 3. Em situação de suspensão do direito de dirigir, quando você tem um direito de dirigir suspenso, sua habilitação é recolhida. Há algumas exceções, né? Recolhimento do registro do veículo ou do licenciamento, dar-se-á mediante recibo. Se houver suspeita que são adulterados ou são falsos, eles são recolhidos para vistoria, né? O prazo de licenciamento vencido, né? Você caiu na blitz e não foi pago o licenciamento, é recolhido, né? Licenciamento, você está com o licenciamento antigo, né? Você tem que estar com o novo do ano, né? A irregularidade não puder ser sanada no local, né? Quando você não consegue sanar a irregularidade no local, quando o licenciamento era naquele outro tipo de documento, você não podia imprimir para a internet,
Eles recolhiam para o carro era removido. No dia seguinte você levava... Não, o carro você ia para casa, no dia seguinte você levava o carro lá, mostrava que sanou o problema e eles devolviam, né? Se o veículo foi vendido, né? Tem um prazo de 30 dias para ser passado para o nome da pessoa. Se a pessoa não transferiu o veículo, né? O veículo o documento é recolhido para que você vá fazer a transferência, né? Dá no nome da outra pessoa, já que você comprou. Um documento que eles preenchem quando recolhem um documento seu ou do veículo. Recolhimento de animais serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados de seu guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou colocando em risco, né? Os animais soltos na via, eles são apreendidos, vão para um local, são alimentados. A restituição só ocorrerá mediante o pagamento das multas, as taxas, as despesas que o animal deu com alimentação, estadia. Os animais não reclamados, dentro do prazo de 90 dias, serão levados à asta pública, né? Eles podem ser doados, vendidos. Transbordo do excesso de carga consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, já munido da nota fiscal de excesso, né? Aquela situação que a gente falou do embarcador e do transportador. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa seguir viagem. Enquanto não tirar a carga excedente, né, e colocar em outro veículo, não pode seguir viagem. Realização de teste de alcoolemia. Consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade quanto à substância alcoólica, bebida, ou psicoativos, né, são as drogas, né, os entorpecentes. Poderá ocorrer da seguinte forma: pode ser um exame de sangue, pode ser outros exames realizados por laboratórios especializados. Tem laboratórios que raspa o pelo, né, faz pelo pelo. Teste de ar alveolar, que é quando você sopra o etilômetro, que é chamado de bafômetro. Verificação dos sinais de alteração, capacidade psicomotora, você não consegue nem ficar em pé, não consegue andar em linha reta, não consegue formular frases, né? É admitido prova testemunhal, imagem e vídeo, né? Eles usam o celular, ou outro meio de prova em direito admitido. Aqui são alguns crimes de trânsito: homicídio culposo, detenção de 2 a 4 anos, dirigir sob influência de álcool psicoativo de 6 meses a 3 anos, isso aqui não cai na prova, beleza? Lesão corporal culposa de 6 meses a 2 anos, deixar de prestar socorro à vítima, 6 meses a 1 ano, afastar-se do local para fugir da responsabilidade, 6 meses a 1 ano, violar suspensão ou proibição, 6 meses a 1 ano, participar de corrida ou competição, 6 meses a 1 ano, sem habilitação ou com habilitação cassada, 1 ano, entregar a direção do veículo a pessoa sem habilitação ou que não esteja em condições físicas e psicológicas, 6 meses a 1 ano, transitar em velocidade incompatível, né, próximo a escolas, 6 meses a 1 ano. Se você participou de um acidente ali e você mexeu ali no veículo, mexeu na vítima ali com a intenção de ludibriar o perito, né, para que ele não saiba quem foi o culpado do acidente, né, 6 meses a 1 ano. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.